Eu quero colocar uma questão aqui. Algum dos senhores viu hoje a entrevista do presidente da Organização Mundial da Saúde? Não, eu não vi. Viu na íntegra? Bom, então, para quem não viu, eu vou reproduzir as palavras do presidente da Organização Mundial da Saúde, que está sendo usada como pretexto. Porque a Organização Mundial da Saúde disse que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Não disse não. Quer ver? Vou reproduzir ipsiliter. Muita gente precisa trabalhar e os governos precisam entender isso. As pessoas precisam ganhar o pão de cada dia. Os governos têm que levar em consideração que essas pessoas precisam ser respeitadas quando for determinada quarentena ou limitação de movimentos. É preciso que se evite aglomerações, mas os países são diferentes e, por isso, precisam ser avaliados caso a caso. O lockout, como vem sendo feito em alguns países, é uma opção dos governos e deve ser respeitada, assim como os governos que entendem que o ser humano precisa viver. Está lá, vocês podem entrar, ver, está em inglês, mas tem alguns sites que está com a legenda, então vocês podem ver. As palavras do presidente da Organização Mundial da Saúde. Ele mesmo entende que não se pode destruir um país parando tudo e fechando tudo. Organização Mundial da Saúde. Ele entende que os países são muito diferentes entre si. Existem economias fortes, como a americana, e os números que acabaram de ser dados aqui pelo Marconi, pela Roberta, pela Carla, pelo Ruschel, são números que vêm de um país que tem uma economia forte. O mesmo se aplica à China. Esses países têm condição de dar um suporte social muito forte. E o presidente da Organização Mundial da Saúde disse em determinado momento: a diferença principal dos países está no seu poderio econômico. Alguns têm uma sustentação maior à sua população, outros não. E, portanto, as restrições precisam ser medidas adequadamente. Em momento algum, o presidente Jair Bolsonaro disse: vamos todo mundo para a rua e vamos fazer farra. Não. O que ele está dizendo é que governadores e prefeitos flexibilizem na medida de suas localidades, na adequada medida da circunstância e da economia da sua região, flexibilizem a abertura de estabelecimentos comerciais, de operações industriais. O próprio Dória, depois daquela papagaiada toda, no outro dia disse: não, as indústrias têm que continuar produzindo. Aí o governador aqui do Rio Grande do Sul repetiu a mesma coisa. Não, mas as indústrias não precisam fechar, tem que continuar produzindo. Produzindo para quem, cara pátria? Quem é que vai comprar? Vai mandar para quem isso? Vai encher o estoque? Então, assim, e agora eu quero entrar na minha matéria, Magda, e vou ser bem rápido. Foi politizado o coronavírus no Brasil? Sim. Tem gente torcendo para o coronavírus. O Brasil foi politizado, já estava dividido politicamente e essa guerra agora ganhou o campo também da saúde. O coronavírus é um problema? É. Tem que ser respeitado? Tem. Precisa de medidas sanitárias? Sim. Precisa de medidas de isolamento? Sim. Mas o que estão fazendo é um exagero. Todo mundo está vendo que existe uma grande articulação partindo de governadores do Nordeste, na sua grande maioria, ou todos de esquerda, ou seja, governadores do PT, do PSB, do PCdoB. Esses governadores estão, sim, agindo absolutamente a favor do coronavírus. Todo mundo está vendo. O senhor João Dória transformou o coronavírus na sua plataforma à candidatura à presidência da República na próxima eleição. Então, nesse embalo, entrou quem? A turma do Centrão. A turma do Centrão quem é? É a turma do... O que eu levo nisso? População, Brasil, que se lixe. Economia, que se lixe. Eu quero saber o que eu levo nisso. E nesse o que eu levo nisso, está grande parte da imprensa, particularmente dois dos maiores grupos de comunicação do país, que eu não preciso repetir aqui, porque eu tenho repetido toda noite. Eles tiveram bilhões cortados dos seus orçamentos. Bilhões. Eles eram comprados para não entrar nos problemas brasileiros e tratar câncer com curativo. Então, assim, tem um presidente que decidiu peitar tudo isso, decidiu peitar um Congresso que historicamente é corrupto, que é tomar lá da cá, eles mesmos admitem isso. Então eu pergunto aos senhores, em quem é que vocês confiam? Vocês confiam no Rodrigo Maia, no Alcolumbre, no Toffoli
no João Dória ou confiam num presidente que é porra louca, sim, mas é sincero, é honesto e está abrindo o jogo. Ele disse mais de uma vez: não quero que todo mundo vá para a rua, eu quero que os governadores e os prefeitos flexibilizem. Flexibilizem. Chegou até a ameaçar um decreto que ele não vai editar. Não vai editar. Não vai, foi só uma ameaçazinha. Mas ele quer que os governadores e os prefeitos vejam a sua região. Por que que o prefeito de Triboboca da Serra, onde não tem nenhum caso de coronavírus, e vai ter, mantém a cidade toda presa dentro de casa? 80% da população vai ser atingida pelo coronavírus. A resistência social, o organismo social, por si só, cria um componente de resistência. Nós, já disse, carregamos dezenas de vírus no nosso organismo. Agora, a politização disso é que tornou muito ruim a situação do Brasil. Porque nós temos um lado torcendo pelo Brasil e o outro pelo coronavírus.